Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente para continuarmos o curso de desenvolvimento emocional com o enfoque cristão. Então vamos fazer uma pequena síntese do que nós estudamos até agora. O que é inteligência emocional? É você ter características como autocontrole, zelo, persistência e automotivação. E usar as suas emoções a seu favor e não fazendo mal para você. E por que é importante que eu desenvolva então a minha inteligência emocional? Porque já é provado que a inteligência emocional é mais importante para você vencer na vida em todos os aspectos do que a inteligência racional, o ex-famoso QI, quociente intelectual, né? Então, ele contribui em 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, deixando 80% para outras variáveis e circunstâncias e inteligência emocional. Então, o sucesso que nós estamos falando é você ser um ser humano pleno, bem-sucedido nos seus relacionamentos e em todas as áreas da sua vida. Eu sei que você pode estar pensando agora, poxa, então a gente passa 15 anos sentado nas escolas em cadeiras desconfortáveis para nos aperfeiçoarmos somente 20%. Olha, eu sou da área da educação e infelizmente eu vou ter que dizer para você que isso é verdade. E não é que você tenha que escolher então o QI ou o QE. O que você precisa é usar as duas inteligências, racional e emocional, pois isso é o que realmente vai te dar maior sentido à vida e te fará pessoa melhor. Então, agora que nós já falamos da importância da inteligência emocional, você pode perguntar como eu posso conseguir aumentar minha inteligência emocional? Então, para você conseguir essa proeza, nós devemos aperfeiçoar 5 grandes domínios que nós já falamos no primeiro módulo e que estamos estudando. Então, primeiro, conhecer as próprias emoções. Essa é a base da inteligência emocional. Reconhecer seus próprios sentimentos é o primeiro passo para poder se controlar. E se você não conseguir perceber seus próprios sentimentos, você será refém deles. Então, as pessoas mais seguras são os maiores pilotos de sua vida, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação às decisões pessoais. Então, a primeira e essencial habilidade para ter controle emocional é conhecer as próprias emoções. Isso nós falamos no módulo 1 do curso, e quem não assistiu e tem interesse no tema, é só acessar o módulo 1 do curso de Inteligência Emocional, que está gravado no YouTube, lá no canal Mães com Fé. E nós estamos então no segundo módulo, que é lidar com as emoções. Muitas pessoas conseguem reconhecer seus sentimentos, o que já é muito bom. Mas o que adianta você reconhecer suas emoções e não fazer nada em relação a isso? É como você saber que você trata mal as pessoas, que é considerada uma pessoa grossa, e decidir não fazer nada. Continuar esbravejando com as crianças, família, pessoas que se relacionam com você. Então, saber lidar com os sentimentos é conseguir recuperar-se dos problemas da vida que te incapacita e te traz ansiedade, tristeza, e não só para você, mas para todos os que estão ao seu redor. Então, o objetivo final deve ser o equilíbrio e não suprimir as emoções. Cada sentimento tem seu valor e significado. Uma vida sem sentimentos é anormal e doentia. Então, o que é necessário é a emoção na dose certa, o sentimento proporcional à circunstância. Os sentimentos são poderosos e têm um grande impacto nas decisões que tomamos diariamente. Então, tristeza, alegria, raiva, medo, cada um tem o seu propósito. Por isso, é importante aprendermos a lidar com essas emoções.
E como nem tudo são flores, né? Quando não aprendemos a lidar com nossas emoções, elas podem causar impactos devastadores nas nossas vidas. E aqui é que entra a necessidade de aprender a controlar, avaliar e expressar emoções, ou simplesmente inteligência emocional. Estamos falando sobre como lidar com nossas emoções. Iniciamos com a raiva, que teve uma aula só para tratar com essa emoção. Esta aula também está gravada no canal Mães Confess no YouTube. Então, quem quiser pode acessar lá. Hoje nós vamos terminar esse segundo módulo falando sobre outras emoções, ou seja, ansiedade, medo, tristeza e frustrações. Nós vivemos numa sociedade de excessos. Tudo é urgente, uma sociedade rápida e ansiosa. Temos a maioria das pessoas consumidas pelas suas mentes, agitadas e estressadas à nossa volta. Nós que estamos vivendo essa época somos pessoas facilmente irritáveis também. Nós ficamos irritados quando o computador demora para carregar, quando a internet cai. Ficamos irritados com o trânsito quando demora também para responder nossas mensagens. Nós ficamos constantemente angustiados e entediados, mas principalmente nós somos atacados pelo grande mal do século, que é a ansiedade. Cerca de 80% da população mundial em algum momento da sua vida vai sofrer com algum nível de ansiedade. A ansiedade é, de certa forma, um vício por pensar. Então, a quantidade, a velocidade dos pensamentos afetam nossas vidas. Não é só a qualidade dos pensamentos. O que você pensa é muito importante, mas se você pensar numa velocidade intensa, sem parar, também vai te afetar. Então, a verdade é que pensar excessivamente provoca em nós um efeito de uma verdadeira bomba contra a nossa qualidade de vida. A grande maioria das pessoas estão vivendo uma vida explosiva. Então, basicamente, nosso cérebro absorve toda a informação que vivenciamos. E durante muito tempo achávamos que o nosso cérebro seria capaz de absorver todas as informações que vinha da escola, da TV, dos jornais, das longas horas de trabalho, dos vídeos, games e dos celulares. O problema é que esse excesso de informação satura as nossas mentes, impede que absorvamos o que realmente importa e altera gravemente todo o processo de construção dos pensamentos, sem falar em toda a pressão, preocupação e cobrança que traz também para a nossa vida. E por fim, nós acabamos sendo escravos das nossas mentes. Acabamos pensando exageradamente, pensando o tempo todo e sem qualquer tipo de autocontrole. Com isso, nós corremos grandes riscos de esgotarmos nossos cérebros e de sofrermos seríssimas consequências para a nossa saúde emocional, para o prazer de viver, para a inteligência e a criatividade. Esse enorme volume de informações causa, segundo Augusto Cury, a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E esse é o principal causador da ansiedade, depressão e insônia. O que acontece com o nosso cérebro é muito parecido com o que acontece com uma máquina. Se nós colocarmos uma máquina para funcionar em ritmo acelerado, sem parar, é muito provável que ela comece a apresentar problemas e falhas e até mesmo quebrar. A ansiedade também provoca sintomas físicos, como dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tonturas, palpitações, alterações gastrointestinais. Nos sintomas emocionais, ela provoca insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração. Então, se você quer controlar e amenizar a ansiedade, é fundamental aprender a desacelerar os seus pensamentos e a gerenciar a sua mente. Eu vou te falar as melhores maneiras e técnicas de você combater esse grande mal, segundo Augusto Cury. Primeiro, diminua a quantidade de informações. Como nós vimos, nós captamos tudo que nós vivenciamos. Então, pare de bombardear sua mente com todos os tipos de dados e informações. Existe um limite de quantidade de coisas que conseguimos absorver. Não gaste seu limite com coisas que não são importantes.
Seja sempre seletivo. O cérebro é como um músculo, ele fica cansado e precisa de descanso. Segundo, viva o momento. Pare de ficar conectado com aparelhos eletrônicos o tempo todo. Viva o aqui e o agora. As pessoas sentam para fazer uma refeição e antes de apreciar a comida já pega o celular para checar as conversas. Toda vez que encontra uma fila ou um momento em que tem que ficar esperando, já se preocupa em checar, o que está acontecendo nas redes sociais, checar os e-mails. Então comece a ver o mundo que está em sua volta. Aproveite os momentos para reorganizar seus pensamentos, conhecer pessoas novas, observar e aproveitar o ambiente e a situação. Terceiro, tenha foco. Nada de ficar fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Fazer várias coisas ao mesmo tempo prejudica a sua saúde mental e os seus resultados. Então, se você estiver fazendo coisa realmente importante, nada de ficar checando e-mails, verificando o celular, ficar lendo notícias, atualizando as redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Quando for conversar com alguém, olhe nos olhos da pessoa, nunca para o celular. Pare e foque em uma coisa por vez. Quarto, pratique atividades lúdicas e lentas. Procure ouvir com maior frequência músicas tranquilas, como por exemplo música clássica, exercícios físicos, faça teatro ou então comece a pintar. Aliás, esse é um dos principais motivos dos livros de colorir terem feito tanto sucesso nos últimos anos. Eles promovem a desaceleração da mente, tranquilizam e aumentam a concentração. Ou então você pode combinar algumas atividades, por exemplo, caminhar ouvindo música clássica. Se puder fazer isso num parque, então terá achado a chance de se conectar com a natureza. Isso tranquiliza muito a mente, permitindo que reorganize os seus pensamentos. Quinto, pratique a técnica do DCD, duvide, critica e decida. Essa técnica funciona como uma espécie de higiene mental. É isso mesmo, limpar sua mente, tirando os pensamentos nocivos e colocando pensamentos limpos. Você deve utilizar sempre que for atacado por um pensamento negativo e que te deixa ansioso. Então, a verdade é que na grande maioria das vezes, pensamentos e sentimentos não representam a realidade, mas nós os deixamos tomarem conta das nossas mentes de tal forma que eles acabam desvirtuando as verdades e afetando as nossas vidas. Então eu vou te dar um exemplo de uma situação que pode te deixar ansioso. Uma entrevista de emprego, Imagine que você se preparou muito para essa situação, mas logo quando você chegou lá no local e sentou na cadeira, você começa a ser atacado por pensamentos e sentimentos negativos. Mais ou menos assim, olha, não fica esperando muito não, que pode acontecer, porque você pode ficar nervoso e não vai conseguir a vaga. E se perguntarem alguma coisa que você não vai saber responder, e por aí vai. Assim que eles aparecerem, duvide deles imediatamente. Eles são apenas fantasias que vão inventar as mais diversas coisas na sua mente. Não acredite no que eles te dizem. Em seguida, você critica cada pensamento perturbador e cada emoção angustiante que aparecer. Precisa tratá-los com desprezo mesmo, sabe? Mostre para você mesmo que eles são insignificantes perto de tudo que você se preparou, de toda a sua experiência, de tudo que você pesquisou e estudou para chegar na entrevista. E por fim, determine aonde você quer chegar. Mostre que quem manda na situação é você, que você não é um escravo dos seus pensamentos. Pense que nada será mais forte do que sua vontade, a sua determinação para conquistar aquela vaga de emprego. Então comece a praticar essa técnica em todas as situações que você se sente ansioso e você verá uma grande diferença na sua vida. Com o tempo, os pensamentos negativos serão substituídos por pensamentos e lembranças positivas e a ansiedade fará cada vez menos parte de sua vida.
A Bíblia fala que o coração ansioso deprime o homem, Provérbios 12, 25. Mas a Bíblia também tem remédios para a ansiedade. Em 1 Pedro 5, 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mateus 6, 25 diz, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, não valeis muito mais do que as aves do céu, que o vosso Pai as alimenta e não morre de fome. E por fim, o Salmo 23, que é considerado a cura para a ansiedade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é bom saber que Ele é o nosso pastor e que não vai faltar nada. Olha, um grande homem de Deus chamado Charles Spurgeon disse, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Ou seja, se eu ficar ansioso, não vai diminuir nada a ansiedade que talvez eu tenha amanhã. Mas uma coisa, essa ansiedade pode fazer diminuir a minha força do hoje. E eu quero então compartilhar com vocês essa questão da força, né? Em Deuteronômio 33, 25, na parte B do versículo, diz assim, e tanto quanto forem os seus dias, assim será a tua força. Em outra versão, mais ou menos, diz assim, que nós teremos forças em todos os nossos dias. O sentido é esse mesmo, né? E eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito gostosa, muito boa que eu tive com esse versículo. Eu passei por um câncer há 15 anos atrás. E então eu tive câncer no intestino, quando descobri, já estava avançado, né? Eu precisei então fazer uma cirurgia, extrair 30 centímetros do intestino, 8 meses de quimioterapia, e foi um período de muita aprendizagem, de muito crescimento, de sofrimento também. E quando eu estava nesse período, eu lembro que eu orava sempre assim, olha, Senhor, eu não entendo direito por que eu estou passando por tudo isso, mas uma coisa eu sei. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu não tenho dúvida que eu te amo. Então, Senhor, um dia eu vou olhar para trás e vou ver bênção nessa situação. E esse dia chegou já faz muitos anos. Então, eu posso dizer agora que eu fui privilegiada em ter passado por aquela situação, aquele período, aquela aprendizagem. E quando eu estava no processo, eu tinha um sobrinho que morava comigo na época, morava na minha casa na época, muito querido, e ele me trouxe um livro que dizia, o título é Quando Tudo Não É o Bastante. Você encontra na Siciliana, de um rabino, e ele analisa o livro de Eclesiastes. E para mim foi uma bênção muito grande na minha vida. Ele analisa, então, ele faz uma comparação com aquela parte, né? Ele pega esse versículo e faz uma parte, então, quando o povo de Deus passou no Egito e dependeu do maná a cada dia. Então, eles iam para a cama sem ter nada para o café da manhã do outro dia. Uma total dependência de Deus. Nós temos um pouco de neurônio, né, com isso, tanto é que nas nossas casas tem estoque, né, de alimento para o dia seguinte. A gente nunca quer ir para a cama sem ter nada na despensa para o dia de amanhã. E eles tiveram que conviver com isso por 40 anos, né? Então, ele dizia assim, aquele maná que vinha para o dia, o suprimento do dia, não dava para guardar porque apodrecia, não dava para estocar, todos os dias iam para a cama, da dependência de que Deus
estaria provendo o maná, a comida para outro dia. Então essa força que vem do Senhor, que Ele diz assim, tanto quanto forem os seus dias, assim será a tua força. E eu peguei, eu assimilei, eu tomei posse disso para minha vida, porque no período de quimioterapia é muito difícil, quando a gente faz químio, é terrível, eu tinha terríveis assim, efeitos colaterais, e eu vinha para casa e eu passava muito mal, e eu não via a hora que viesse o outro dia para que eu fosse melhorando, e tinha dias que eu achava que eu não ia aguentar até a meia-noite. Mas quando eu sentia aquela sensação de que eu não ia aguentar até meia-noite, esse versículo vinha na minha mente muito forte. Aí eu dizia assim, não, Senhor, até a meia-noite eu tenho força. E 00:01, o Senhor tem uma força novinha em folha para mim, para mais 24 horas. E foi assim, foi passando aquele período nessa dependência da força. Tanto quanto forem os meus dias, assim será a minha força. Tanto quanto forem os seus dias, assim você tem força do Senhor para você, né? Esse é um aprendizado precioso que nos ajuda a eliminar a ansiedade da nossa vida. Tanto quanto forem os meus dias, assim será a minha força. Não sobra, mas também não falta. E até o último dia da nossa vida, nós estamos sendo supridos por essa força do Senhor. Amém? Eu quis compartilhar isso com vocês. Eu creio que Deus tem um propósito nisso e pode te abençoar também. Você que está sentindo que as forças estão se esvaindo, creia que Deus nos dá essa força para todos os dias enquanto nós estivermos aqui. Graça, né? Maravilhosa graça do Senhor. Muito obrigado de estar aqui com vocês, muito gostoso. Nós vamos para o terceiro módulo, que vai ser como se automotivar. E eu espero você na próxima aula, no próximo módulo. Um grande abraço e até lá!